Olá pessoal, meu nome é Gustavo Caetano e hoje nós vamos ver como gerenciar a interface gráfica com o uso de CSS. Essa é a aula da lição número 7 do curso preparatório para a certificação 98375, Fundamentos Básicos de HTML e CSS da Microsoft. Bom, nessa aula a gente vai ver um pouquinho de algumas propriedades que a gente pode utilizar em divs, em elementos HTML com CSS, para dar uma carinha mais bonitinha, né? Mexer um pouquinho com o design das coisas. Então uma coisa que é uma propriedade bastante utilizada é o Border Radius. Esse Border Radius é o que faz o arredondamento dos elementos. Então que deixa, ao invés de ser um quadrado, ele deixa a bordinha arredondada. Então a gente usa a propriedade Border Radius, que é um comprimento geralmente expresso em pixels ou EMS, mas que também pode ser uma porcentagem. Bom, para criar essa propriedade Border Radius, eu vou criar aqui então no meu código uma tag, a tag Style, né, para eu poder criar elementos CSS aqui no meu código. E vou colocar, vou fazer uma imagem, vou pegar uma imagem e vou fazer ela ficar redondinha. Então, vou fazer aqui as propriedades para imagem e vou colocar border radius e vou colocar a quantidade de pixels que eu quero que arredonde. Então vou colocar aqui, para começar, 30 pixels, para colocar 30 pixels na bordinha, arredondar 30 pixels. E aí aqui no meu body vou colocar uma imagem, então vou abrir a tag img e vou colocar uma imagem que eu coloquei aqui no projeto, que é a fotinho do Romero. Então eu vou colocar lá imagens / romero.jpg, a extensão JPEG. Então salvei, vamos ver aqui. Tá ali a fotinha do Romero e com a bordinha de 30 pixels. Então ele deu aquela arredondadinha lá. Se eu tirar essa propriedade aqui, vai ficar quadradinho. Colocou ela de volta, faz esse arredondamento aqui. Isso aqui é muito utilizado, praticamente todo site tem algum tipo de imagem aqui que a gente coloca um bordinha. Principalmente em mini biografias, assim, que aparece a imagem redonda. Então você pega uma imagem quadrada, coloca lá uma quantidade grande aqui, então por exemplo 300 pixels, vai ser bem mais do que o limite, né? Porque você vai ter o limite ali, daí já deu, né? Então eu salvei para lá, então ele já cria um círculo, né? Então isso aqui é bastante utilizado para colocar, então eu coloco o nome da pessoa aqui embaixo, profissão e tal. A gente utiliza isso de maneira bem rápida e simples com a propriedade Border Radius. Então essa propriedade é muito utilizada, bem bacana aí, dá uma questão visual bem legal para elementos de imagem, divs e qualquer outra coisa que você queira arredondar. A propriedade Border Radius dá para você colocar também o arredondamento em só um canto. Um canto só que você quer. Então, exemplo, para ficar com o canto arredondado superior esquerdo, só nessa bordinha aqui, é o Border Top Left Radius. Então, top de lá em cima, né? Top, left de esquerda, então em cima esquerda eu quero que tenha arredondamento. Outra, Border Top Right Radius. Então em cima direita eu quero arredondamento. Então essa bordinha de cá. Border Bottom Right. Bottom a parte de baixo, né, do rodapé. Então a parte de baixo na direita. Então arredondamento aqui. E a parte de baixo Bottom Left. Então dá para você colocar isso também. Então se você não coloca nada, só Border Radius, ele vai arredondar todos os 4 cantos. Mas se você precisar também, você consegue arredondar apenas um dos cantos. Também pode ser bem útil. Outra propriedadezinha bacana também para você colocar e utilizar no seu site é o Box Shadow, que nada mais é do que colocar sombra nos elementos. Então a gente vai utilizar essa propriedade Box Shadow e colocar os valores, que a gente vai poder utilizar HShadow para parte horizontal. Então o valor que eu quero que a sombra apareça horizontalmente, o valor que eu vou querer que apareça a sombra verticalmente, então VShadow,
o blur, a quantidade de o quão esmaecido é, né, se é preto absoluto ou se é um pouquinho mais fraquinho. Então o blur, spread color inset. Então a gente consegue usar para poder colocar bordinha e sombra, né, em elementos de imagem, divs, qualquer coisa que você quiser. Então vamos colocar uma sombra aqui nessa imagem. Então embaixo aqui do border radius eu vou colocar o box shadow. Então box shadow eu vou colocar os valores que eu quero. Então vou pôr aqui 10 pixels na horizontal, 10 pixels na vertical, 10 pixels aqui também, e a cor eu vou colocar um 999 aqui, vamos ver. Então tá lá, ele criou uma bordinha. Então dá pra você colocar, vou colocar maior aqui pra ficar mais visível aqui os valores, fica mais fácil de entender o que é isso aqui. Vai ficar maior, né? Então o que são esses valores aqui? Então primeiro ficou a sombrinha lá atrás, então ele dá um efeitinho bacana, tal. Então se você coloca esse valor aqui, vamos colocar 0 aqui nesses outros dois. O que é esse valor? Esse valor é o quão na parte horizontal aqui. Então é como se o sol tivesse do lado esquerdo aqui, colocando sombra só do lado para cá. Então aí fica a bordinha 30 pixels de distância do original. Então ele pega o eixo aqui do meio e aí ele coloca 30 pixels na horizontal. Aqui eu coloco na vertical. Então ele vai ficar na horizontal e na vertical. Então ele dá uma descida para cá assim, né? Então vamos ver. Olha lá, ele colocou na vertical também, que daí ele vai dar a distância para esse topo aqui e para cá. Então ele foi para cá e aqui a quantidade de 30 também, né, para poder a gente ver, de blur que você coloca, né? Então ele fica, se você não coloca nada, ele fica uma cor sólida lá. Então esse 999 é um cinza escuro lá. Se você colocar tudo 0, então ele vai ficar preto, né? Pretão lá. Aí a cor de acordo com o que você quiser aqui. Então se eu colocar 80 pixels, aí vai ficar bem bastante blur. Então vai de acordo com o gosto aí da necessidade de cada um. Mas essa é a propriedade Box Shadow, para você colocar sombra em elementos de imagem, divs e outros elementos aí do CSS em páginas HTML. Mais uma propriedade legal também que a gente pode usar é a opacidade. Então aqui está a opacidade 100%, né? Então está a imagem original. Então se você quiser deixar ela clarinha, para de repente colocar ela como imagem de fundo, ou colocar um texto por cima e ficar mais fácil de ler, você vai utilizar a propriedade opacity, de opacidade, e aí o valor que você vai colocar da opacidade vai de 0.0, que é 100% transparente, até 1.0, que é 100% opaco. Então coloca lá 0.5, então é metade, então ele vai fazer 50% de opacidade, então ele já diminui aqui, ele já fica mais clarinho. Se eu colocar 0.9, por exemplo, vai ficar só um pouquinho de opacidade. Aí você consegue, se eu colocar 1.0, aí vai ficar o original, né, que é o sem opacidade nenhuma. Se eu colocar, por exemplo, 0.1, ele vai ficar bem clarinho mesmo. Lá. Então isso também é bem legal, dá para você usar bastante aí a opacidade em elementos. Outra propriedade também que é bem legal é a propriedade transform. O que essa propriedade pode fazer? Pode fazer o rotacionamento da imagem aqui. Então eu quero girar um pouquinho ela para a direita ou para a esquerda, o que for. Então vamos ver aqui. Então você vai usar a propriedade transform e o valor dela você vai colocar, por exemplo, rotate, para fazer uma rotação, e aí dentro dos parênteses você coloca a quantidade de graus que você quer que essa imagem aqui ela rode. Então eu quero que ela rode 30 graus, então é 30 deg
Esse DAG é de degrees, né? Ou seja, graus. Então eu quero que ele rode 30 graus. Então salvou, vai para lá, ele dá uma rodadinha para cá. Então essa propriedade transform aqui também dá para você usar bastante coisa. Tanto para colocar valores para um eixo só, então rotate 3D, para você ter o efeito de profundidade, rotate X, que é só o eixo X, rotate Y, só o Y, né? Por exemplo, a parte vertical, o X é horizontal e o Z é a profundidade. Então dá para você usar bastante isso daqui. Então, eu quero 180 graus, então ele vai virar de ponta cabeça, né? De 80 graus ele virou de ponta cabeça. Então dá para você usar bastante também essa propriedade para elementos gráficos transform. Vou voltar aqui para os 30 graus, só para não ficar zoado aqui ponta cabeça. A gente pode usar também uma outra, que é o transform. Opa. Ao invés de rotate, é o skew. O que é que ele faz isso aqui? Você consegue, então, por exemplo, 20 DAG, né, de graus, 20 graus e 30 graus DAG. Só vou ver o que ele vai fazer. Ele cria um disco aqui, né? Então ele começa a fazer como se fosse uma moeda aqui que virou. Então dá para você usar bastante coisas aí, ó. Que beleza que ficou. Agora ficou muito bom. O tanto que você gira pro lado de dentro, né? Então pode ser útil aí, de repente, se você quiser usar alguma coisa e tal. Esse elemento Transform Skill também é utilizado para transformações 2D e 3D também. Outra coisa que a gente pode fazer também com CSS é criar animaçõezinhas simples, né? Então vamos fazer uma mudança de cor aqui. Então deixa eu apagar aqui esse style, vou colocar numa div. Então vou criar aqui elementos da div, vou colocar que a div vai ter 200 pixels de largura, vai ter 200 pixels também, vai ser um quadrado de altura. A cor inicial e o background color vai ser verde, green. E aí eu vou usar a propriedade animation. Então a animation vai ser animation A1, então eu vou colocar aqui A1, vai durar 3 segundos. Fechei, beleza. E vou criar a animaçãozinha aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um arroba, vou criar uma regra. Vou chamar de keyframes A1, né, que é o nome da nossa animação. Vou abrir chave aqui. Então, from background color green. Na verdade, deixa eu puxar aqui. To background color. Aí eu vou colocar yellow. Vou ver. Yellow. O que esse código aqui ele vai fazer? O que eu estou fazendo aqui? O que essa regrinha faz? Ele vai pegar a minha animação A1 que eu criei aqui, que é essa animação, uma variável qualquer que eu criei. Ele vai pegar o início, que é o background color green, que é o início da minha animação. Então, vai ser uma caixinha que vai ser verde. Esse é o início. E ele vai transicionar essa caixinha verde para a caixinha amarela. É isso que ele vai fazer. Aí aqui embaixo eu vou criar uma div, né? Porque como eu coloquei aqui em div, então eu vou colocar uma div sem nada aqui mesmo. Salvar. Vamos ver ela. Aí ele vai criar uma caixinha
né? 200 por 200, vai começar com a cor de fundo verde, vai durar 3 segundos a transição de verde para amarelo. Então, para eu começar isso aqui de novo, eu vou ter que recarregar a página, né? Porque eu não fiz nenhum elemento de click over. Então, ó, atualiza, então ele vai de verde para amarelo. Ah, eu não quero de verde para amarelo, quero de verde para azul. Então você coloca blue aqui, ou qualquer outra cor que for, ele vai fazer a mesma coisa. Então de verde para azul. E aí durante 3 segundos. Ah, 3 segundos é muito rápido. Vou colocar 5 segundos então. Ficar mais bonitinho. Vamos colocar yellow de novo aqui. Então lá, ele vai demorar um pouquinho mais para fazer essa transição. Então isso aqui é só um exemplo besta, mas que só para mostrar para vocês que é possível criar animaçãozinha, né, por exemplo, de transição de estado aqui, de uma cor para outra, utilizando aí 2 linhas, né, CSS. Então você consegue usar bastante coisa com animação via código CSS bem simplesinho mesmo. Bom, uma outra coisa que a gente consegue utilizar também para efeito de visual, assim, no CSS e HTML, é usar o Canvas. Então aqui só um exemplo de Canvas que a gente utiliza, que pode utilizar. Eu já coloquei aqui o código para não ficar muito longo para eu digitar tudo isso daqui. Deixa eu só aumentar aqui para ficar numa linha só. A gente já começando a querer, né, utilizar o JavaScript aqui como uma ferramenta para aprimorar o nosso código. Então o que esse código aqui está dizendo para a gente? Bom, primeiro, eu criei aqui a tag script, né, ou seja, aqui eu estou utilizando um pedaço de código JavaScript. Vou criar uma função chamada F1, então aqui eu vou criar um método que vai fazer uma opção de coisas. Então uma variável canvas, então vou usar um canvas aqui. Então document.get element by id, então vou criar uma variável, chamei de retângulo, vou fazer um retângulo, né, então chamei de retângulo. Context igual a canvas.getContext 2D, então vai ser um retângulo 2D, ou seja, vai ser um retângulozinho normal, sem nada demais. Aqui eu vou criar um gradiente linear, ou seja, ele vai começar numa cor e vai mudar para outra cor, ou seja, ele vai começar na cor vermelha, aqui com 0.3, e vai né, gradativamente mudar para verde 0.7. A gente pode mudar isso aqui para vocês verem melhor. Então é basicamente isso daqui. Vamos criar um retângulo que muda de cor e forma essa questão de gradiente aqui. Isso com o elemento JavaScript. E aqui no meu body eu vou fazer um onload, ou seja, eu vou rodar o meu script. Então eu vou puxar aqui o método F1, que é o que eu criei aqui. Ele vai rodar esse método aqui no meu body. Vou criar uma tag canvas de ID retângulo, que foi o que eu criei aqui em cima, que vai ter 300 de altura e 500 de largura. Então vamos executar esse código aqui. Então eu vou para lá, tá lá. Ele criou um retângulo que começa no vermelho, então ele começa no vermelho absoluto e aí ele vai até o verde absoluto. Ele tem esse meio aqui, ele tem a transição de cor ali. Então se eu for aqui no vermelho e mudar de 0.3 para 0.8, por exemplo, opa, vamos ver o que vai acontecer ali. Aí bagunçou tudo aqui, vamos colocar menos, 0.5, inverteu o negócio. Então ele aumenta, diminui aqui essa quantidade aqui dessa transição. Então se eu colocar 0.1, vai ficar bem suave aqui a transição e tal. Então isso daqui também é uma coisa que você pode utilizar de repente, alguma questão gráfica. Isso aqui é bem útil, bem utilizado para quando você vai usar isso no background inteiro. Então vamos supor que aqui na parte de cima ele começa com azulzinho e aí ele vai clareando até ficar branco lá embaixo. Então você pode usar uma função JavaScript aqui de gradiente. Então pode ser útil também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu e até a próxima!